Salve Maria! Continuaremos hoje a nossa jornada eucarística com o Eudoquim do livro O Heroína do Apostolado. Bem, gente, eu sou a Isabela Leitão e antes de começar, eu quero que vocês já peguem seu livro, se posicionem da maneira que vocês mais gostam de ler e abram seu livro, gente, na página 13, capítulo 1, de tema Os Primeiros Anos. Então vamos comigo embarcar nessa grande aventura, não é mesmo? Assim que a Irlanda recebeu a graça da fé oriunda de São Patrício, seu povo compreendeu imediatamente a vocação missionária que lhe era atribuída. Do século VII ao XII, a Irlanda religiosa e monástica envia à Europa continental grande número de leigos e de clérigos, de monges e bispos itinerantes. Grande, surpreendente e pitoresca é essa história. Há desses arautos da fé imersos daquela ilha legendária, toda ela batida pelos fortes ventos e chuvas intensas. Transpondo o mar revolto, lançam-se em aventura missionária. Estão ansiosos por transmitir a outros a boa nova que acabam de ouvir. Tal exemplo é contagioso. Dessas novas igrejas erguidas sobre as pegadas de São Patrício, partem os monges célticos, em número incalculável. A crônica relata as facinhas de tripulantes que se lançam ao mar, sem remos, para melhor se entregarem à única vontade de Deus. Vindos de todos os lados, trabalhando dispersamente, sem um plano de conjunto, aqueles peregrini, como eram então chamados, sulcam em todos os sentidos a Gália, a Germânia, a Itália. Columbano representa-os em conjunto. Dominado pelo desejo místico da abnegação e aventuras que atormentava os de sua raça, faz-se ao mar com 12 companheiros e desembarca nas margens da Gália. Uma espécie de profeta de Israel ressuscitado no século VI, tão enérgico nos seus discursos como Isaías ou Jeremias, em cuja fisionomia afirma seu biógrafo: a força de Deus resplandecia visivelmente. Eis aí o retrato que dele fazia um historiador. A seu apelo, os mosteiros emergem da terra. Annegrian, Luxel, Bobbio. Calcula-se em 200 o número de abadias criadas sob sua influência. Outros missionários irlandeses prosseguiam numa longa e rude peregrinação, isolados ou em pequenos grupos, levando de santuário em santuário seus sofrimentos e orações. Deixando sua terra natal para evangelizar outras regiões, formularam diante de Deus uma promessa de peregrinatio. Comprometeram-se a deixar sua pátria sem esperança de regresso. Entregaram-se à aventura de Deus, movidos pelo desejo de peregrinação por Cristo, exílio voluntário. Em nome do Senhor, um ideal nos animais, difundir a fé que receberam de São Patrício. Entre eles, alguns serão sagrados bispos, mas não se empreenderão a nenhuma diocese, a fim de se dedicar inteiramente à sua missão de conquista. Episcopi and Precondo, esse seu título. E mesmo em terra já cristã, permaneciam bispos missionários. Essa invasão espiritual marcou profundamente o cristianismo continental. Daniel Hobbes escreveu: a Irlanda nos tempos obscuros do Ocidente foi como a segunda Palestina, um novo berço da fé. E essa epopeia dá o nome de milagre irlandês. A Irlanda de hoje, com seus 3 milhões de católicos, constitui por si só a 12ª parte de todo o corpo missionário da Igreja. Pode-se dizer que tem a catolicidade no sangue e que sua fé não perdeu a pujança nem a força de expansão. Essa herança lhe é sagrada. Aliás, não foi ao preço do seu próprio sangue que obteve a fé através das idades? Sangue mártiro. Nada de surpreendente, pois que ainda no século XX, uma nova inspiração de Pentecostes tenha surgido sobre a ilha de São Patrício, sob uma forma moderna, discreta e imprevista. A Irlanda mantém e renova sua tradição apostólica secular. Aos monges de Columbano sucedem-se hoje os legionários que recomeçam pela mesma causa a Peregrinatio Propter Nome Domini. Esses enviados da Legião de Maria continuam a obra dos desbravadores e pioneiros de antigamente.
Apesar da diversidade das circunstâncias e dos métodos, o mesmo espírito os anima. A mesma fé que iluminava São Patrício inspira a mesma grande aventura. Idêntica abnegação e entusiasmo os dominam. Ao evocar no preâmbulo dessa biografia esses gigantes do apostolado emanados do mesmo povo, podemos reconhecer a verdadeira genealogia espiritual de Edelkin. Além dos séculos, ela remontava a Columbano e aos edificadores da cristandade. Edelmary King nasceu na Irlanda, em Greenock, perto de Cartuck, cidadezinha perdida no condado de Cork, em 14 de setembro de 1907, exatamente na data em que a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Coincidência ou presságio? É certo que a vida que se iniciava sobre esse signo austero seria profundamente marcada pela cruz redentora. E como em filigrana, essa imagem adorna todas as páginas dessa biografia. Uma cruz rude e forte, como aqueles calvários célticos talhados na rocha do país. Uma cruz livre de arestas que, por assim dizer, se entrega na paisagem. Tanta perfeita harmonia. Mas Edel procurará escondê-la cuidadosamente, aceitá-la com uma alegria tão luminosa que chegará a enganar a todos. Ouviram-na dizer algumas vezes que a exaltação da cruz era sua festa preferida e a dedicará um culto secreto. A entrada de Edel no mundo foi recebida com alegria e gratidão, como a primeira bênção de Deus a uma jovem lar. Seu pai, Charles King, era originário do condado de Garrel. Sua mãe, Louise Burke Brown, pertencia ao condado de Clare. Encontraram-se um dia e o casamento realizou-se enquanto Charles King era funcionário do Banco Nacional em Roscommon. Edel estava, pois, profundamente enraizada naquela raça céltica tão pura que faz a glória e o encanto da verdade da Verde Irlanda. 4 dias mais tarde, a criança foi batizada pelas mãos do Abade Green na igreja de Santa Maria, em Castlemagne. O nome de Edel, que recebeu na pia batismal, juntamente com o de Mary, lhe foi dado por engano. O acaso quis que o vigário não compreendesse exatamente o nome que lhe indicavam. Como confeito, a senhora King, dedicando uma grande afeição a uma de suas irmãs, escolhera para sua filha o nome de Adélia. Chegando à igreja, o Senhor King transmitiu fielmente o desejo da jovem mãe, dizendo ao sacerdote que a menina se chamara Adélia. Este, porém, compreendeu Edel, julgando que se tratava o nome da flor e que Edel era o diminutivo de Edelweiss. De qualquer maneira, o nome ficou. Esta explicação dada certo dia pela própria Edel em uma de suas cartas. Rindo-se costumava dizer que esse nome, um tanto afetado, não lhe agradava muito. Quanto aos outros, pelo contrário, verão aí um símbolo profético. O Edelweiss, a neve mortal, é uma flor das montanhas que procura a solidão e as alturas, enfrenta a neve e o temporal, e esquiva-se o mais possível daqueles que pretendem colhê-la. A menina que acaba de nascer viverá, por sua vez, espiritualmente, numa altitude quase inacessível. Resistirá valentemente ao assalto dos sofrimentos, fugirá dos olhares curiosos sempre que puder. Sua solidão é comparada à sua intrepidez. Somente Deus colherá essa flor que só para ele desabrochará. Tantas similitudes no seu nome serão, pois como presságio. Teria sua mãe adivinhado isso quando ofereceu uma coroa de Edelweiss à sua filha no dia de sua primeira comunhão? A profissão do pai obrigava-o a contínuos deslocamentos, o que impedirá à família King de se radicar profundamente, obrigando a múltiplas migrações. Alguns meses após o nascimento de Edel, tiveram que deixar Cartuck para se instalarem no condado de Tipperary, em Clonmel. Foi lá que a menina cursou sua primeira escola, a das Irmãs de Loreto. Esse período de 6 anos e meio terminou em 1913. O Sr. King foi então nomeado diretor de uma sucursal no Banco Nacional em Caer, cidadezinha 10 milhas de Clonmel, centro de importante mercado. A estadia aí foi de 3 anos.
ao cabo dos quais emigraram, de acordo com as promoções, para Enniscorth, primeiro, onde ficaram até 1917, e em seguida para Tralee, onde permaneceram até o Natal de 1924. Após essa data, o lar fixar-se-ia definitivamente em Dublin. No decorrer dessas peregrinações, a família Kim foi aumentando. Em 1910 nascia Leslie, em 1912 Rafael, em 1913 Mona, em 1914 Doroteia. Todo esse povinho evoluía numa atmosfera de alegria, de liberdade, de compreensão. Ethel, a primogênita, era naturalmente o centro da reunião, o exemplo que instintivamente todos seguiam. Aliás, merecia amplamente esta preferência incontestada. O dia marcante de sua infância feliz e calma foi o de sua primeira comunhão Felencair, a 1º de junho de 1916, na festa da Ascensão. Nada sabemos a respeito do primeiro encontro entre Ethel e o Deus Eucarístico. Tudo o que sabemos é que a impressão foi indelével. Em todas as épocas de sua vida, as testemunhas assinalarão essa fome de Eucaristia. O culto da missa e da comunhão será sua característica. Desde o primeiro contato de sua fé viva, penetra no coração do mistério. Mais tarde, ela realizará proezas de mortificação e de energia para não perder uma única missa. A sua primeira comunhão sucede à crisma. Na Irlanda, é de tradição que a criança receba, nessa ocasião, novos padroeiros celestes. O nome de Ethel Mary foi completamente pelos de Elshire Joseph, que, segundo dizem, foram escolhidos por iniciativa própria. Como meio de penetração nessa alma que desponta para a vida, só dispomos de uma fonte, uma simples fotografia, mas vale ouro, porque descortina o mundo. Uma bondade extraordinária emana daquele rosto de criança emoldurada por uma abundante cabeleira. Seria possível esquecer aqueles olhos azuis magníficos, iluminados por um sorriso que um dia se tornará legendário? Já se pode perceber que ele vem das profundezas e se oferece como um dom a quem o quiser receber. Esse sorriso já traduz uma predileção de Deus. Existem almas atormentadas, caóticas, como Maria Madalena ou Agostinho. Essas recordam aos homens o triunfo da paciência e da misericórdia de Deus. São um estímulo para nós, pobres pecadores. Outras há que Deus penetra desde o limiar da vida, para delas se aposta exclusivamente. Escolhi-te, chamando pelo teu nome. Tu me pertences. Esta é a linguagem de Deus quando seu amor se apoderar de uma criatura. Para tais almas só é necessário se darem ao trabalho de nascer, como já entoava Peg no Mistério des Santos Inocentes. Não precisam conquistar a união com Deus, penosamente, a preço de esforços laboriosos. Deus delas se apoderará nos primeiros elabores. Elas são os arautos desse amor gratuito, dessa magnificência. Sua tarefa é simplesmente a de serem fiéis a esse amor que jamais será o primeiro a abandoná-las. Ethel é dessa linhagem. Nela não há crise de crescimento, nem movimento de recuo ou de conversão. Segue para uma linha reta. Somente a fidelidade a Deus, que não se desmente nunca, traduz um amor indefectível e crescente. Bem, gente, então, hoje continuaremos esse mesmo capítulo amanhã. Então, um beijão pra vocês e espero que vocês tenham embarcado bastante nessa nossa grande aventura. Um beijão pra vocês e até a próxima metade desse capítulo.